Beleza, pessoal? Bem, pessoal, como vocês sabem, durante essa semana a gente tem montado algumas aulas para vocês de resolução de exercícios, tá? Hoje eu vou colocar aqui algumas questões da parte de calorimetria, mais especificamente da aula 9, tá? Do livro de vocês, livro 3 e 4. As últimas aulas que a gente deu, eu cheguei até fluxo de calor, tá? A aula já está postada. E tem aí a aula 9, que é calorimetria 2, aprofundamento de física 1. Na página 1 tem dois exercícios que eu queria fazer hoje para vocês. Pessoal, antes da gente iniciar o exercício, eu queria dizer para vocês que não está havendo dúvidas, ou pelo menos não estão enviando dúvidas para a gente. Eu queria que vocês, a partir dessas semanas, enviassem as dúvidas que vocês tivessem para mim, tá? Via WhatsApp. Também eu queria dizer para vocês também que eu estou acompanhando as atividades do Tarefa Online. Ainda tem muita pessoa que não fizeram as atividades do Tarefa Online, tá bom? Eu queria que vocês terminassem essas atividades aí durante esses dias para a gente poder estar fechando as notas de vocês, tá bom? Outra coisa também, eu queria que vocês já começassem, iniciassem já a fazer as atividades do Tarefa Online, desse assunto que eu já passei, e obviamente também estar assistindo às aulas através do QR Code que está no início do capítulo de cada aula do livro de vocês, tá bom? Essas questões que a gente vai fazer hoje são do livro de vocês, da página 1, tá? Calorimetria 2, Física 1, aprofundamento, aula 9, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que a gente vai fazer duas questões do para-sala. Obviamente, hoje, como é a primeira aula, a gente vai fazer duas do para-sala. Claro que a ideia é que a gente faça as próximas questões todas das exercícios propostos e também algumas questões de Enem e algumas questões dos cadernos extras do material suplementar de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Para a primeira questão, a gente tem o para-sala na página 1, questão 1, tá? Então a gente tem o seguinte: para a prática de esportes olímpicos e natação, acompanha comigo aí. É adequada à piscina olímpica. Suas dimensões, segundo a Federação Internacional de Natação, devem ser de 50 metros de perímetro, tá? por 25 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então a gente tem aí, vou colocar aqui a página 1, tá? Física 1, tá? E a questão 1 aqui também, tá bom? Aula 9, tá? Falando sobre calorimetria, revisão de calorimetria. E aí ele dá as dimensões aí, né? Que a gente pode, através dessas dimensões, a gente pode, a princípio, já determinar o volume, tá? Já coloco para vocês. E aí ele diz que a temperatura média, né, ideal da água deve ser de 25 graus, a quantidade de energia necessária, ele pergunta, né, a quantidade de energia necessária em joule deve ser fornecida para deixar a água de uma piscina a temperatura ideal, sendo essa a única troca de energia a ser considerada, né? Ou seja, desprezando qualquer tipo de troca de energia que pode ser colocada aí no sistema. Então, observando que inicialmente a água que preenche todo o volume da piscina estava a uma temperatura de 20 graus. Então a temperatura inicial aqui era 20 graus Celsius, tá? Então o que ele quer na realidade é a quantidade de energia. A gente sabe que a quantidade de energia em calorimetria, como eu já expliquei várias vezes para vocês, é aquele bom e velho Q, né? O Qzão. Então, aquele Q, na realidade, ele vem da equação fundamental da calorimetria. Eu vou já escrever para vocês qual seria essa equação. Ele dá alguns dados aqui, pessoal, que eu queria que vocês acompanhassem aí. Eu vou precisar escrever no quadro. Primeiro, o calor específico da água dá como um cal dividido por grama vezes grau Celsius, tá? O calor específico sensível da água. E ele dá aqui a massa específica da água, que também é 1 vezes 10 elevado a 3, ou 1000 kg por metro cúbico, tá? E ele diz também, aqui também na questão, que um cal equivale a 4 joules, ou seja, faz uma conversão de unidade aí entre cal e joule, tá? E aí, pessoal, para a resolução desse problema, a gente precisa inicialmente do volume, né, nesse caso aqui do recipiente, tá, do quantidade de água. Então, o volume, pessoal, vai ser nada mais, nada menos, como a piscina é um cubo, né, ou pelo menos é próximo de um cubo, é a multiplicação das arestas dela. Então, a gente vai ter 25, tá, de perímetro, né, de comprimento, aí a gente tem 50 e tem 2, que é profundidade. E aí a gente obtém um volume total de 2.500 metros cúbicos. Lembrando que aqui ele coloca em metros cúbicos, tá? Mas um metro cúbico, obviamente, equivale a 1.000 litros, como a gente já sabe, tá? Outra coisa que a gente vai precisar para resolver esse problema é a massa específica, geralmente caracterizada pela letra ρ, tá? Esse parece um P, tá bom? A massa específica a gente sabe que é massa por volume.
E nesse caso aqui a massa, que a gente pode escrever aqui o volume como sendo, ou a massa como sendo o ρ, né, que é a massa específica vezes o volume. Então a gente pode escrever aqui também a massa igual a massa específica vezes o volume. Só fazendo a multiplicação do produto do meio pelo produto dos extremos aqui, tá? Tudo bem, porque a gente vai precisar disso aí, porque a gente vai determinar explicitamente a massa como sendo a massa específica que ele deu na questão, tá? Ele disse que ela era 1 vezes 10 elevado a 3, ou 1000, né, se vocês lembraram lá, multiplicado por o volume, que é 2.500, tá? Tudo bem, pessoal. Aqui, para a utilização de notação científica, a gente pode escrever 2.500 como sendo 2,5 vezes 10 elevado a 3, tá? Com 10 elevado a 3 aqui dá 10 a 6. 2,5 vezes 1 dá 2,5, tá? Então a gente obtém a massa como sendo 2,5 vezes 10 elevado a 6 kg. Tá, pessoal? E essa é a primeira parte do nosso problema. Porém, como ele quer a temperatura, a quantidade né, nesse caso aí, de energia, né, para levar da temperatura aqui inicial, que é 20, a uma temperatura de 25, tá? A gente pode chamar aqui a temperatura final como 25 graus Celsius. Ele quer que leve dessa temperatura inicial para cá, tá? A gente precisa utilizar, né, a nossa equação em calorimetria que define energia. Então, a nossa equação que define energia é Q igual a massa vezes o calor específico, tá? E nesse caso é o calor específico da água vezes a variação de temperatura, tá? Lembrando que essa variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, quando a gente define o Q em calorimetria, pessoal, ela tem a ideia de energia. Nesse caso aqui, energia de origem térmica, tá bom? Então, o Q, que é a quantidade de calor que a gente precisa, né, para poder aquecer essa água, ele é a massa, que nesse caso aqui é 2,5 vezes 10 elevado a 6, vezes o calor específico, e para esse caso aqui é o calor específico da água, que ele deu também no problema, tá? Então ele deu no problema um calor específico, aqui vai dar, quando você fizer a multiplicação direta, aqui vai dar 2 vezes 10 a 9, tá? Então você vai ficar com 10 a 9, multiplicado por 4, multiplicado pela minha variação de temperatura aí, e essa variação de temperatura, pessoal, é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então é 25 menos 20, tá bom? Tudo bem? Bem, resolvendo essas contas, tá? Se você fizer a multiplicação de tudo isso aqui vai dar 5 vezes 4, 20. Quando você fizer a multiplicação por 25, você vai ter mais uma casa aqui que vai ser 100, vai elevar o 10 elevado a 9 para 10, né? Porque vai ter 20 vezes aqui 2,5, então eu vou ter 5,0 vezes 10 elevado a 10 Joule. Pessoal, outra coisa aqui é que ele fez uma conversão de unidades aqui, nesse caso aqui de cal para joule, tá, pessoal? Então aqui é por isso que aparece esse 4 aqui nessa questão, tá? Então essa é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura inicial, para 25 graus Celsius de uma piscina que tem esse volume de água, né, tá? A uma massa específica e a uma quantidade, nesse caso aí, a uma quantidade de água que ocupa esse volume de 2.500 metros cúbicos, tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. A segunda questão que a gente vai fazer, lembrando que é um primeiro exercício de resolução, né? É uma primeira, digamos assim, contato para questões, aulas de resolução de exercício. A gente vai fazer uma questão da mesma página, tá? Isso aqui, lembrando, pessoal, que a questão, a resolução me dá a letra D para essa questão, tá? Então a gente vai resolver a letra B, a segunda questão da mesma página também, tá bom, pessoal? Então eu vou apagar aqui. E vou colocar aqui a segunda questão. Para essa segunda questão, pessoal, a gente vai utilizar
uma grandeza física que eu já falei muito para vocês, que é a definição de potência. A gente sabe que potência ela não tem apenas em mecânica, tá? Então a gente pode definir potência em mecânica, em calorimetria, em termodinâmica, em eletricidade e assim por diante, tá? Então essa é uma definição geral que geralmente é muito aplicada em problemas do Enem. Então a gente vai ver essa definição, a gente vai precisar dessa definição, né, dessa grandeza física para resolver a segunda questão. A segunda questão me diz o seguinte: uma panela de ferro de 1 kg, ou seja, a massa dela é 1 kg, tá? A gente pode colocar 1,0 kg aqui, a gente está tirando os dados da questão. Com 2 litros de água em seu interior, ela é submetida a um aquecedor de potência útil, nesse caso aqui, constante de 4.200 watts. Então, essa é a potência do aquecedor aqui, 4.200, nesse caso aqui é o watts mesmo, não quilowatts, tá bom? Até aumentar a temperatura em 60 graus. Então a variação de temperatura aqui, a gente poderia até colocar assim, é igual a 60 graus. Tá? Aqui eu estou tirando os dados do problema. Admitindo que não haja desperdício de calor, ou seja, nesse caso aqui que o ambiente não troca calor nem com o ambiente externo, tá? Ou seja, o calor, nesse caso, é utilizado apenas para aquecer a água, né? Para o meio que toda a energia seja transformada em energia térmica, qual a quantidade de calor total e o tempo gasto para aquecer o sistema panela-água durante o processo. E aí, alguns dados aí, pessoal, que eu vou precisar escrever, mas tem no livro de vocês, eu espero que vocês estejam acompanhando, mas eu vou falar aqui para vocês. O calor, nesse caso aqui, o calor específico vai ser do ferro, vai ser 0,11, tá? O calor específico aqui da água, a gente sabe que é 1, é o valor dele. E 1 cal é igual a conversão de cal para joule, um cal equivale a 4,2 joule, tá bom? Ou seja, algumas grandezas físicas que a gente vai precisar para resolver o problema. Tudo bem, pessoal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma equação de calorimetria agora que envolva o sistema como um todo, tá? Então a quantidade de calor total, parte dela vai ser levada para o ferro, tá? Vai ser transportada para o ferro, ou seja, o calor vai sair, nesse caso aí, dessa fonte do aquecedor para o ferro e também para a água. Ou seja, ele vai transitar para os dois materiais. A gente precisa escrever a equação que define o total. E a equação é a seguinte: a quantidade de calor total aí, ela vai ser a quantidade de calor para a água, tá? Mais a quantidade de calor para o ferro, né? Obviamente a gente é de se esperar, ou seja, como o calor ele vai transitar esses dois sistemas físicos, esses dois materiais, né? Então a gente precisa levar em consideração o calor, a quantidade de calor de cada um deles, tá? Para poder escrever a quantidade de calor total. Bem, todas essas equações são equações fundamentais da calorimetria, tá, pessoal? Então a quantidade de calor total aqui, isso me diz que a quantidade de calor total, a quantidade de calor da água é a massa da água vezes o calor específico da água, vou colocar CA, vezes a variação de temperatura também da água, tá? A quantidade de calor do ferro vai seguir a mesma ideia. Então a quantidade de calor do céu vai ser a do ferro, eu vou colocar aqui A. Aqui a quantidade de calor no ferro vai ser a massa do ferro vezes o calor específico do ferro vezes a variação de temperatura no material ferro aí também. Tá? Nesse caso aqui, a variação de temperatura, a gente pode até tirar, geralmente é essencialmente a mesma. Às vezes a gente considera o sistema total, né? Fazer a variação de temperatura entre a fonte e o solvedor. A gente pode pensar assim. Tá? Então, quando a gente calcular tudo isso, pessoal, a gente vai obter o seguinte: a gente vai ter que a quantidade de calor total vai ser igual. Quando eu fazer a multiplicação disso aqui, eu vou ter 2.000, né? Na realidade aqui é a massa, tá? Eu vou ter aqui 2.000 vezes 1 vezes 60. A variação de temperatura aqui, tanto para a água quanto para o ferro, é essencialmente a mesma, tá? Então, ele está dizendo que o sistema, ele está considerando a variação de temperatura do sistema como um todo, tá? Apesar de que a gente está escrevendo as equações de maneira separada aqui para cada um deles, porque as quantidades de calor nos materiais diferentes, né, são diferentes, né, até mesmo por questão de condução térmica, tá? E aí a gente tem mais 1.000 multiplicado por 0,11, esse é o calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura do ferro, que também é 60, tá, pessoal? Tudo bem. A gente tem aqui agora
como calcular a quantidade de calor total para o sistema ferro, panela de ferro, panela água, né? Panela de ferro, água. Então, quando a gente fizer essas multiplicações todas e fazer a soma, a gente vai obter a quantidade total de calor de 126.600 cal, tá, pessoal? Então, aqui a gente não está escrevendo em joule. Lembrando que isso aqui também é unidade de energia em calorimetria, tá bom? A gente pode fazer uma conversão de unidade e converter ela para joule, que é a unidade de energia. Ok, mas o que ele quer saber para poder você conseguir elevar em 60 graus, ou seja, na temperatura de 60 graus, o sistema todo, né? Panela, água, tá? Então, o tempo gasto, você tem que utilizar a definição de potência, tá, pessoal? E a definição de potência, como eu disse, ela é uma definição geral e ela segue a mesma regra para tudo. Então, essa aqui é a energia, né? Em calorimetria, a gente pode igualar isso aqui como uma variação de energia, a gente pode dizer que a variação de energia em calorimetria, tá bom? Cal. E utilizar ela na equação de potência. Então, a potência que agora, nesse caso aqui para calorimetria, a variação de energia em calorimetria, que eu posso escrever como a própria equação fundamental da calorimetria, ou quantidade de calor, que é QT, né? Nesse caso aqui, porque é a quantidade de calor total do sistema, ele está preocupado em descobrir o tempo envolvido na transferência de calor no todo o sistema, tá? Dividido pela variação de tempo, tá? E não temperatura, isso é variação de tempo. Bem, fazendo o produto pelo produto do meio pelo produto dos extremos, a gente obtém aqui o tempo, variação de tempo, ou seja, a quantidade, o tempo necessário para que essa quantidade de calor tenha sido transportada, né? tenha elevado a temperatura em 60 graus para o sistema panela-água, é igual a o produto da potência, vou chamar isso assim, POT, tá? POT, dividido, tá? Por a quantidade total de calor, tá bom? Tudo bem? Eu faço a multiplicação, depois, desculpa, aqui é a quantidade total de calor dividido pela potência, tá? Eu faço a multiplicação do produto do meio pelo produto dos extremos, eu vou obter um termo multiplicativo pelo ΔT, passando para o outro lado dividido. E aí eu obtenho o QT dividido pela potência, tá? Lembrando que a potência ele já deu que foi de 4.200 watts. Então o tempo necessário para elevar essa temperatura é nada mais nada menos do que aqui ele vai fazer, eu escrever aqui agora vai ser essa quantidade aqui, né, 126.600. E aí ele escreve aqui. Então, vai dar 26,6 segundos. Tá? Então, quando você fizer a divisão desses 126.600 por 4.200, lembrando que aqui, em consideração, ele faz a conversão de cal para joule, tá? Então, vocês podem fazer a conversão multiplicando isso aqui por 4,2, tá? E dividindo lá por 4.200, você vai obter 26,6, aproximadamente, na realidade, 26,6 segundos, tá? Isso me dá a letra E, tá, pessoal? Então, pessoal, para essas primeiras questões, para essa primeira aula, eu tive o cuidado de não resolver nenhuma questão assim, um pouco mais complexa, porque primeiro eu preciso que você precise saber como vocês estão, né, para saber se vocês estão acompanhando o que a gente está passando para vocês. Queria dizer para vocês que a gente está à disposição através do WhatsApp, através dos aplicativos, para estar tirando essas dúvidas com vocês, tá, pessoal? Dizer para vocês continuarem assistindo às aulas através da plataforma SAS, né, pelo QR Code que está no início de cada capítulo. Então acompanhem pela plataforma SAS e dizer para vocês também estarem fazendo tarefa online, porque já está tendo assunto novo, já está tendo assunto para vocês estarem fazendo o tarefa online para tirar as dúvidas com a gente, tá? Vem prova aí, né, a partir das próximas semanas para a gente estar fazendo as avaliações online com vocês, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.